Olá, seja bem-vindo. Tenho a satisfação de compartilhar esse estudo com você acerca do diagnóstico. No vídeo anterior, nós fizemos uma abordagem sobre os diversos tipos de diagnóstico, né? Citamos situações que nós presenciamos com relativa frequência. Na abordagem de diagnóstico, certamente você tem domínio sobre esse tema, mas eu não posso deixar de falar. Então, durante a sua anamnese, durante a sua abordagem em frente ao paciente, analisando a sua história, tem que constar no prontuário o nome completo, data de nascimento, gênero, etnia, endereço, profissão, determinadas profissões, por exemplo, um indivíduo químico que se expõe a determinados vapores e não usa as barreiras de proteção, então ele certamente estará suscetível ao desenvolvimento de determinadas alterações. A análise da queixa principal, no vídeo anterior nós conduzimos como deve ser investigada a queixa principal. Você é o capitão do teu barco, é você quem dirige a entrevista. Não pode deixar o marinheiro, não pode deixar o paciente te conduzir. A história da queixa principal, a história médica pregressa, por exemplo, paciente hipertenso, ok, faz uso de antihipertensivo, quais as possíveis sequelas da utilização desse fármaco ao longo do tempo, e assim por diante. Paciente é portador de doença autoimune, e isso tudo tem que ser analisado e você tem que estar apto a estabelecer um diagnóstico, um planejamento e um tratamento mediante essas morbidades que o paciente tem. Então, o paciente que é portador de um líquen plano, por exemplo, que se expressa na gengiva, tá? Num primeiro momento, parece que é uma gengivite refratária, mas a biópsia, o exame histopatológico vai confirmar essa situação. Então, quais são os cuidados inerentes a esse tipo de paciente? Então, a história odontológica, sucessos e fracassos, a história familiar, se existe alguma situação que se manifesta de forma hereditária, como, por exemplo, displasia de esmalte, displasia de dentina, odontodisplasia regional e assim por diante, uma série de alterações. A história cultural e social e as expectativas do paciente, né? Em que de fato nós podemos ajudar. Se a aparência dos dentes está insatisfatória, a posição dos dentes está insatisfatória, o que ele gostaria de ter. Afinal, nós somos prestadores de serviço. Então ele chega até nós buscando um serviço que nós somos aptos e capazes de oferecer a ele. Prosseguindo nesse contexto, a história principal da queixa principal deve ser abordada, a data do início, a duração que essa queixa tem. É muito comum, pelo menos aqui no nosso trabalho, nós recebemos pacientes que passou por vários outros colegas, inclusive colegas médicos, que infelizmente não trouxeram a solução. Situações como essa requerem uma averiguação bastante detalhada e temos que entender que nem sempre seremos capazes de satisfazer todas as necessidades do paciente, porque os mecanismos que nós dispomos nesse momento, os recursos que nós dispomos ou a situação como o paciente chega, é impossível nós oferecemos isso para ele. Por exemplo, um paciente que recebeu radiação de cabeça e pescoço, certamente com alteração na produção de saliva. O que nos resta fazer? A não ser, talvez, um estímulo nos resta estimular o que restou da funcionalidade da glândula, então tem que ser avaliado. Ou se não é mais possível analisar essa situação, e o que nos resta é a utilização de saliva artificial. Então são inúmeras as situações que nós nos deparamos.
a localização da lesão, fatores que agravam, fatores que atenuam. Eu tenho uma lesão no lábio e de vez em quando eu mordo a lesão, ela fica maior. É perfeitamente normal. Isso acontece. E atenua, às vezes a lesão ela rompe espontaneamente, o conteúdo é eliminado, depois ela volta. Isso daí é frequente, acontece. Investigações realizadas anteriormente, tratamentos realizados, né? Se foi utilizado determinados fármacos, né? Ou principalmente quando o paciente faz a medicina ou a terapia doméstica primitiva, o vizinho, o parente do vizinho recomendou determinado chá, determinada manobra, usa bicarbonato, que é muito frequente, né? Como o bicarbonato resolvesse todas. Nós não precisamos de bicarbonato. O nosso organismo produz essa substância exatamente na medida que necessitamos, quando estamos numa condição de normalidade. Simplesmente porque o bicarbonato é a nossa substância tamponante mais fácil de ser produzida. Então, quando as nossas funções, especialmente respiratória e produção de saliva, estão dentro da normalidade, produzimos o que necessitamos. No seu prontuário deve constar a história médica passada e a presente e as abordagens de relevância, como possíveis alterações no sistema cardiovascular. Oferece essa planilhinha para ele, então ele marca, né, para você. Você já tem uma condução da sua entrevista quando você recebe essa planilha. Então, coloca lá alterações no sistema cardiovascular. Se o paciente for portador de doença cardíaca, seja ela qual for, insuficiência cardíaca, por exemplo, decorrente de Chagas, ou insuficiência cardíaca por outros motivos, a hipertensão, angina e por aí vai. Se já teve o diagnóstico já foi submetido a cateterismo, se já tem a implantação de um stent, toma cuidado, porque se o paciente te apresenta uma situação como essa, dependendo da sua intervenção, existem cuidados a serem tomados. Analisa sistema respiratório, se tem asma, bronquite, se é tabagista, sistema etogênito urinário, se tem doença renal, seja ela qual for, gravidez, parto normal, parto cesárea, por exemplo, uma mulher que já passou pela DIP, doença inflamatória pélvica, então requer um determinado cuidado. Se já houve necessidade de internação exatamente pela produção de abscessos peritoneais em função da DIP, e por aí vai. Sistema locomotor, então restrições com relação à marcha, ou como artrite reumatoide, reumatismo, artrose, sistema endócrino, alergias. Isso é extremamente importante. Não deixe de investigar sobre alergias medicamentosas. Se teve reação a anestésicos, por exemplo, ou a determinados antissépticos. Existem pacientes que são sensíveis a iodo, drogas e outros que não tenham sido mencionados nessa oportunidade. Feito isso, vamos examinar o paciente. Então, o exame, preste atenção na conjuntiva do paciente, preste atenção na pele, se ela está enrugada, né? A conjuntiva, a palidez conjuntival, a pele enrugada são indicativos de anemia. Erupções cutâneas, como a atenção à região de malárias, aquelas erupções cutâneas bilaterais, em formato, às vezes assume o aspecto de uma asa de borboleta, mas é um indicativo claro
de lúpus eritematoso sistêmico, ou aquelas erupções cutâneas que quando o paciente se expõe, por exemplo, ao sol, elas ficam mais intensas, o paciente relata queda de cabelo. Isso tudo tem que ser, são informações que somadas nos conduzem a um determinado diagnóstico. A presença de eritema, eritemas pode ser por conta pacientes tímidos, por exemplo, quando escutam, quando ouvem alguma frase de impacto que gera uma situação de constrangimento, uma situação de vergonha, podem ter a face ruborizada. É uma reação de normalidade, é um processo de hiperemia, onde que os vasos sanguíneos da face, especialmente arteríolas e artérias, se dilatam em resposta a um impulso nervoso, gerado por uma emoção momentânea. Essa é uma situação temporária e está dentro do padrão de normalidade para esse perfil de paciente. Entretanto, pacientes que se mostram com eritemas persistentes em determinados locais precisam ser investigados acerca desse tema. A presença de febre, a transpiração, a presença de mãos mornas, alguma situação está por trás. Então, a febre está sinalizando que o paciente pode estar passando por um processo de infecção viral ou bacteriano, ou até mesmo portador de uma doença autoimune. A região eritema malar pode indicar, inclusive, a estenose na válvula mitral. Anote tudo isso no prontuário. Claro, nós não vamos, se o paciente desconhece alguma valvulopatia, então, diante disso, encaminhe esse paciente para o cardiologista, para que ele investigue de uma forma mais criteriosa essa situação. Aqui são exemplos em que se tem no exame extrabucal uma pálpebra consideravelmente, intensamente empalidecida, que com certeza traduz uma condição de anemia. Aqui o eritema de face bilateral, num aspecto de asa de borboleta, que sinaliza uma condição de lúpus eritematoso que merece ser investigada, seja cutâneo ou, mais provavelmente, um lúpus eritematoso sistêmico. Observa os olhos desse paciente, a exoftalmia, a sensação não, na verdade acontece a projeção do globo ocular com tendência para fora da cavidade ocular. Isso aqui, as alterações musculares que se processam fazem essa projeção. E tal característica, na maioria das vezes, é um sinal inerente ao hipertireoidismo. Então, o paciente agitado, você está perdendo peso, enfim, uma série de características. Pode ser o paciente portador da doença de Groves, por exemplo. Uma outra situação que nós devemos observar, observe o globo ocular, uma situação em que os capilares estão dilatados, estão hiperêmicos. Será que houve algum traumatismo aqui? Será que o paciente forçou o olho? Será que algum objeto entrou em contato com a pálpebra e está irritando o globo ocular? Verifica se estão ambos os olhos, se apenas esse olho está afetado. Isso são informações que temos que buscar. O exame de cabeça e pescoço, aqui mostrando o desenho, mostra de uma forma bastante clara a disposição da cadeia ganglionar com os diversos linfonodos, inclusive linfonodos sentinelas ou linfonodos satélites presentes. O exame intraoral agora, comece a observar, comece a estabelecer por onde começa. Começa por dentro ou começa pela boca.
dente faz parte da boca. Então estabeleça os limites da boca, o limite anterior, limite posterior, limite superior, limite inferior. Analisa lábio, região cutânea, analisa lábio, região mucosa. Então nós costumamos dividir da seguinte forma: a boca é composta por dois segmentos, vestíbulo e cavidade bucal propriamente dita. Então o vestíbulo tem início no lábio e ele se limita aos dentes, rebordo, alveolar e dentes. E a boca, o que está além do vestíbulo. Passado o vestíbulo, lembrando que é entrada, a entrada da boca, então as estruturas tanto do vestíbulo quanto da cavidade bucal devem ser analisadas. Então, análise do lábio tanto no vermelhão do lábio especificamente, o vermelhão do lábio, que é uma transição entre a pele e a mucosa. A pele tem os seus apêndices, mucosa labial tem as suas características e as características inerentes ao lábio, comissura labial, a presença de pequenas fissuras superficiais dentro da normalidade. Alguns pacientes apresentam também, principalmente homens, a possibilidade de desenvolver os grânulos de Fordyce, que não é patologia, simplesmente a presença ectópica de um padrão glandular. Observe o freio labial, o aspecto granulado da mucosa do lábio inferior, que se estende até o fundo do vestíbulo ou fórnix e sobe em direção à mucosa alveolar. O freio labial, idem para o lábio superior. Mucosa de lábio, que se estende até o fórnix ou fundo do rebordo propriamente dito, recoberto pela mucosa alveolar, freio labial. Nesta imagem, mostrando o freio labial, mostrando o fundo do vestíbulo ou fórnix, mucosa alveolar, que se limita com a gengiva inserida. Então aqui se tem o limite mucogengival ou prega mucogengival. Alguns pacientes percebem, tem um carocinho, pequenos carocinhos no lábio. Normal, porque essa região é abundantemente abastecida de glândulas salivares menores ou acessórias. Observe a gengiva, seu aspecto clínico, toque a gengiva, sonde a gengiva, observe a gengiva inserida, observe a gengiva livre, observe o suco gengival. No palato, não existe uma separação nítida entre a gengiva inserida e a mucosa palatina, ou uma contígua a outra, sem limites. Então, como característica das gengivas é a mesma, gengiva marginal, papila gengival, a gengiva inserida, aqui a papila incisiva posicionada logo posterior aos incisivos centrais, tendo em sequência mais posteriormente as rugosidades palatinas e a sutura palatina, que ainda persiste como uma marca da fusão na nossa fase embrionária, ou melhor, nossa fase fetal, que é a ligadura, a soldadura dos processos palatinos. Lembrando que o palato é o resultado da formação do processo pré-maxilar ou pré-maxila, que está aqui entre os incisivos laterais, está uma peça embrionária aqui, de incisivo lateral a incisivo lateral, e do canino para trás são formados, ou advém o palato dos processos palatinos. Novamente, rugosidades, sutura palatina, a mucosa jugal lisa, muitas das vezes a presença da linha alba, dependendo do esforço mastigatório que o indivíduo produz. Um detalhe importante da mucosa jugal é a presença na região dos molares superiores, a presença da papila que reveste o ducto excretor da glândula parótida.
então a chamada papila parotídea. Aqui numa peça anatômica, a glândula parótida e seu ducto excretor, e até que ela tenha a sua abertura na mucosa jugal. A língua tem que ser examinada, lembrando que o dorso da língua apresenta um padrão de papilas variada, né, com predomínio das papilas filiformes. Também presentes as papilas fungiformes. A borda da língua pode apresentar, em alguns pacientes, fissuras, né, mas a parte posterior da borda lingual estão presentes as papilas foliáceas. Papilas foliáceas nada mais são do que tecido linfóide, né? E o tecido linfóide tem as suas funções. Então, essas papilas foliáceas, papilas valadas, mais amígdalas, elas formam um anel na região de orofaringe, cuja função, dentre as funções do tecido linfóide, é exatamente a busca da nossa proteção. Sugiro que você tenha disponível no seu prontuário uma prancha neste formato para que você anote as lesões ou aquilo que merece atenção. E nós vamos passar a descrever logo mais outras características referentes ao exame bucal. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.